Mas peço a vocês que abram a Bíblia de vocês em Gálatas 2. A gente vai ler apenas 2 versículos, 19 e 20. Gente, eu vim assim porque eu aprendi na palavra de Deus o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue o seu dia. Então hoje eu vim assim porque eu sei que é um sonho do meu pai, né? Então eu queria honrar ele nessa noite. Ninguém sabia, gente, que eu vim assim, nem minha mãe. Nem minha mãe sabia. Eu fiz essa surpresa. Só quem sabia é a Sabrina. Hoje eu fui lá no shopping, lá, comprei uma blusa, comprei uma gravata, pedi o terno a um amigo meu, pastor Saulinho. Saulinho, se você estiver vendo aí pela live, muito obrigado. Ele foi lá em casa ontem 2 vezes, levou uns 3 blazers para mim. Ele falou: não, cara, eu tenho outro, que não sei o que, tal, que acho que vai ficar melhor em você, eu vou trazer para você, que não sei o que. Aí voltou lá em casa de noite, levou o blazer para mim. Enfim, muito obrigado, Saulinho. Você é uma benção. Todos abriram aí? Obrigado, gente. Eu pedi para colocar essa música também. Às vezes as pessoas falam assim: você bota a música para mexer com o coração. Não, gente, é para me acalmar. Toda vez que eu vou pregar, eu peço para colocar a música para poder me acalmar, porque a gente fica bem nervoso, né, Marquinhos? Fica bastante nervoso de estar aqui. Vamos tentar ler aqui no telão? Gálatas 2:19. A gente vai ler o 19 e o 20. Vamos ler aqui. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Podemos orar mais uma vez? Senhor, meu Deus, nosso Pai, Deus, entramos na Tua presença. Deus, queremos te agradecer por esse momento, Deus, por essa oportunidade. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que Tu venha falar com a Tua igreja. Senhor, de mim mesmo eu não tenho nada para acrescentar. Senhor, mas Deus, que eu possa ser apenas um canal. Deus, então fale, Deus, com cada pessoa que está aqui. Deus, abra a mente, o coração e o entendimento. Deus, para que eles possam entender, Deus, aquilo que Tu quer falar, aquilo que Tu quer se manifestar para cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando minha mãe pediu para mim poder estar pregando, eu fiquei pensando: Deus, o que eu vou trazer para a igreja? O que eu posso falar nessa noite? O que eu poderia trazer para acrescentar? Alguma coisa que a gente tenha vivido, né? Eu gosto sempre, quando eu vou pregar, trazer algo que eu esteja vivendo, que eu esteja passando, né? Não falar aquilo que simplesmente eu quero, alguma coisa bonita, mas algo que faça sentido primeiro para mim, que venha cortar primeiro em mim, né? E essa palavra me trouxe numa Bíblia que eu comprei com a Nena. Eu estava aqui num culto de quarta-feira e eu pensando o que eu vou trazer, o que eu vou pregar. E aí, num estudo bíblico, o pastor Messias estava trazendo, eu simplesmente virei a Bíblia e estava esse versículo de Gálatas falando. E eu falei: esse versículo tem tudo a ver com o que meu pai representa para mim. Porque ao longo dos anos, meu pai é pastor há 33 anos, né? Vai para 34 esse ano, não é isso, gente? 34 anos? 34 anos, né, Anderson? 34 esse ano, de Igreja Evangélica Betel. E eu posso afirmar para vocês que eu vejo essa passagem viva dentro do meu pai, né? A palavra fala assim: morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. E aí, ao longo dos anos, eu vejo como que Deus tem se manifestado na vida do meu pai, como Deus tem se revelado através da vida dele. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês 3 características, baseado nesse versículo, dizendo que já não é ele que vive, mas Cristo que vive em mim,
né? No caso, Paulo está falando isso, e eu posso ver isso através do meu pai, pela vida dele, pelo tudo que ele já passou, que não é ele que vive, mas Cristo que vive na vida dele. Então eu queria compartilhar com os irmãos 3 características que eu aprendi ao longo desses meus 42 anos de vida com meu pai. E a primeira característica que eu vi, né, para alguém falar que morreu para a lei e viveu para Deus, primeira coisa que eu aprendi através desse versículo, e ao longo desses 42 anos que eu aprendi com meu pai, é o seguinte: a gente precisa primeiro obedecer. Para você viver para Cristo, você precisa obedecer. Gente, no dicionário, obedecer é submeter-se à vontade de. Você consegue entender isso? Obedecer é submeter-se à vontade de. Então, ou seja, para a gente poder obedecer, a gente precisa submeter-se à vontade de Cristo. E qual que é a vontade de Cristo? Qual que é a vontade de Cristo para as nossas vidas? Eu me lembro que o ano era 1993. Para quem é fã de Todo Mundo Odeia o Chris vai entender, né? O ano era 1993. Meu pai estava sendo consagrado a pastor. E nessa época eu tinha apenas 11 anos de idade. Com 11 anos de idade, meu pai foi consagrado a pastor. E eu posso falar para vocês que vida de pastor não é fácil. É uma vida que você tem que obedecer 24/7. Ou seja, todos os dias. Você tem que ter uma vida de obediência à palavra de Deus. Meu pai, ele consagrado pastor, numa igreja que não tinha músico, numa igreja que não tinha obreiros, né? Ele tinha que se desdobrar em triplo, em quatro, para poder fazer as coisas. E a igreja não é como é hoje, assim. A igreja não tinha Marquinho, não tinha um Anderson, não tinha um Wellington, não tinha esse corpo de obreiro, não tinha o pastor Messias. E eu me lembro que, quando meu pai foi consagrado a pastor, a gente começou a ver menos o meu pai. Porque meu pai, ele tinha que dar conta da igreja. Mas você pensa que isso foi ruim? Que isso trouxe peso para a nossa família? Não. Por quê? Porque nós entendemos que isso era a vontade de Deus. A obediência dele de fazer a vontade do Pai tinha que estar em primeiro lugar. E aí eu queria falar para vocês: vocês têm obedecido a Deus? Vocês têm colocado Deus em primeiro lugar? Eu sei que não é fácil. Para mim também não é. Tem várias áreas da minha vida que eu preciso deixar Deus transformar. Preciso obedecer a Deus. Só que você tem buscado a Deus a obedecer? Como eu falei, a gente começou a ver menos a meu pai. Mas hoje eu posso falar para vocês com toda certeza. Eu, minha irmã, meus filhos, minha mãe, meus sobrinhos, minha esposa, meu cunhado, a gente colhe o fruto dessa obediência, que foi feito lá em 1993. Hoje eu posso falar para vocês que, se for olhar a olho nu, se a gente for olhar para olho natural, eu falaria para vocês que eu não poderia ter tudo que eu tenho. Eu não poderia ter meus filhos, não poderia ter minha empresa, não poderia ter tudo aquilo que eu conquistei até hoje. Mas eu entendo até hoje que isso é graças à obediência do meu pai, que vem se passando de geração para geração. Esse ano no retiro, meu filho, Juan, ele queria algo mais de Deus. E Deus começou a se manifestar nos adolescentes, nos juvenis. E isso é o quê? Foi obediência lá em 1993.
quando tudo começou, que ele decidiu vir ser pastor, ele ali estava mudando a nossa trajetória da nossa vida. Como eu falei para vocês, foi fácil? Não é fácil. Teve aniversário meu, gente, que estava eu, minha irmã, minha mãe e meus amigos. Meu pai estava onde? Na igreja. Ele trabalhava no banco, vinha correndo para a igreja, mas nunca nos faltou nada. Nada, nada, nada. Então a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos nesse versículo, para aquele que está crucificado com Cristo, ele só é crucificado com Cristo quando ele obedece aquilo que Deus coloca para ele, aquilo que Deus coloca para você, aquilo que Deus coloca para mim. Então nós precisamos obedecer o chamado de Deus. E qual tem sido o chamado de Deus para a tua vida? Ah, não sei. Peça a Deus. Peça a Deus para que Ele possa falar contigo. Senhor, o que tu quer da minha vida? Qual a área que eu preciso te obedecer? Porque às vezes a gente pode achar que a gente é tão santo, tão certo, que a gente acha que a gente não está errando, mas na verdade às vezes a gente está errando. Então, irmãos, a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos era sobre obediência. Então, ao longo desses anos, eu sempre vi meu pai obediente à vontade de Deus. E muitas das vezes a vontade de Deus não foi a vontade do meu pai. Quantas vezes eu vi dentro do ministério do meu pai que se ele fosse agir pela vontade dele, às vezes muitas coisas poderiam ser mais fácil para ele, mas que não era a vontade de Deus, que lá na frente isso poderia se tornar um problema maior. Então eu sempre vi Deus agindo na vida do meu pai, porque ele sempre procurou a obedecer a Deus. A segunda coisa que eu queria falar com os irmãos, que eu vi na vida do meu pai ao longo dos anos, e que esse versículo faz todo sentido, esses dois versículos faz todo sentido para a gente aqui, é o seguinte, é que meu pai sempre procurou a honrar a Deus. Então, uma pessoa que já está crucificada com Cristo é aquela pessoa que honra a... E você, tem honrado a Deus? Aí você fala assim, o que é honrar? Honrar é exaltar, levar às alturas, glorificar. Esse é o significado de honrar. Paulo, ele declara uma realidade profunda nesse versículo. A sua identidade com a morte de Cristo na cruz. Ele reconhece que espiritualmente sua vida anterior, marcada por pecado, marcada por egoísmo, já foi crucificada com Cristo. Então, ou seja, quem honra a Deus não vive mais em pecado, não vive mais em egoísmo. E, irmãos, uma coisa que eu nunca vi no meu pai foi egoísmo. Ele nunca foi uma pessoa egoísta. Ele nunca foi uma pessoa vaidosa. Ele nunca tomou para si aquilo que não era dele. E hoje em dia a gente vê pastores que querem tomar a glória para si. Se não foi ele fazendo, não pode. Se não foi ele que está na frente, não acontece. Se não foi ele que fala, as coisas não acontecem. E eu nunca vi meu pai, ele ser uma pessoa egoísta ou ser uma pessoa vaidosa. Ele sempre procurou honrar a Deus nas suas atitudes, nas suas ações. E você, meu irmão, você tem honrado a Deus? Eu queria falar aqui algumas atitudes que eu buscando aqui, que de pessoas que honram a Deus. As pessoas que honram a Deus, e tem tudo a ver com meu pai, são pessoas que, elas são pessoas gratas. E, irmãos, teve
um momento na nossa vida, a gente era pequeno, eu e minha irmã, e meu pai, ele, pastor da igreja aqui, trabalhando no banco. Todo mundo já ouviu a história do meu pai de trabalhar no banco aí, gente? Todo mundo já ouviu? Todo mundo já ouviu, né? Tem alguém que nunca ouviu? Levanta a mão aí. Ih, 1, 2, 3. Então, pouca gente, então. Depois ele conta para vocês, mas eu vou resumir aqui o testemunho. Né? Meu pai trabalhava no banco, trabalhava muito, trabalhava na igreja, trabalhava muito. E ele começou a orar a Deus para que ele pudesse ter mais tempo para a igreja. E, gente, a gente tinha uma vida considerável boa. A gente não passava necessidade. Todo sábado, meu pai levava a gente para passear, levava a gente lá na Mesbla. Quem lembra da Mesbla aí? Levava na Mesbla, que minha mãe gostava de comprar negócio de casa. Levava a gente ali no... Aonde que é o Bem Marte? Como é que era o nome? Sandis. Levava a gente na Sandis ou no Niterói Shopping. Não existia nem o Plaza ainda. Você vê como é que eu sou velho. Estou ficando velho. Então, todo sábado, meu pai levava a gente em Niterói, a gente almoçava ali na rua do Rodo Shopping. Tinha aquele restaurante que era uma mesa assim redonda, assim, né? Era tipo mesa de bar, né? Aquelas mesas de bar, você sentava naquela cadeira e aí a gente gostava porque a gente comia frango assado com batata frita, galeto. Nossa, era muito bom. Então a gente sentava ali, almoçava, eles levavam a gente no shopping, levava a gente nesses lugares que eu falei para vocês. Então a gente passava basicamente o sábado o dia todo fora. A gente só voltava tarde, né, mãe? Só voltava no final da tarde. E aí, no final da tarde, quando a gente chegava, minha mãe preparava uma pizza, preparava sempre alguma coisa, sempre tinha alguma coisa lá em casa no final de semana. E quando meu pai começou a orar, gente, para ele ter mais tempo, né, para poder fazer a obra de Deus, que não é fácil, o que aconteceu? Meu pai, depois de 20 anos no banco, ele foi mandado embora. E todo mundo que trabalhava lá com ele não acreditava que ele tinha sido mandado embora. Ai, Madeira, você foi mandado embora, você foi mandado embora. E acabou, né, que se concretizou a oração dele. Ele pediu a Deus. Então tá bom, você quer? Então vamos lá, então. Vamos começar então. Se é isso mesmo que você quer? Ele não orou? Então Deus foi lá e fez. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente está achando que você vai pedir a Deus uma coisa e simplesmente aquilo vai pegar e vai acontecer assim fácil, que você não vai ter o seu momento da prova. E o que aconteceu, gente? Teve um momento da prova. Quando meu pai saiu do banco e começou a viver da igreja, o que aconteceu? Aquela saída todo final de semana a gente já não tinha mais. Aquele conforto que a gente já não tinha mais. Então, ou seja, eu nunca vi meu pai, em todos os momentos de vida que eu tenho, entendo por gente, não ser grato a Deus, até por aquilo que nos nossos olhos pode parecer ruim. E você, tem sido grato a Deus? Eu tenho feito algumas perguntas para vocês refletirem. Vocês têm sido gratos a Deus pelas pequenas coisas que Deus tem feito na sua vida? Porque como que você quer chegar às grandes coisas se você não está sendo grato pelas pequenas coisas? Então a gente precisa ser grato. Eu tenho sido grato a Deus. Quando eu comecei minha empresa em 2018, eu tinha um Corsinha picape. Todos os irmãos aqui, mais antigos aqui, viram esse carro, era todo adesivado o carro, botei adesivo o carro em tudo. Tudo quanto é lugar no carro. O carro ele tinha um ciclo de vida, 6 meses. Eu consertava bomba de água, bomba d'água, no mês. No outro mês eu consertava o freio de mão. No outro mês eu consertava uma coisa. Depois de 6 meses eu voltava a consertar aquilo tudo de novo, né, Marquinhos? Marquinhos, amigo meu, lá da rua, lá, eletricista, sempre me socorre. E o carro tinha um ciclo de vida, de 6 em 6 meses, eu voltava a consertar aquilo tudo de novo. E foi assim, foi assim, foi assim.
E graças a Deus eu vendi esse carro. Hoje eu tenho outros carros melhores do que esse. Mas, irmãos, eu empurrei muito carro. Eu empurrei muito carro. Eu me lembro que uma vez eu estava em casa triste, porque eu já estava indo para 2 semanas sem nenhum serviço. E eu estava deitado, eu levantei, já era 11 horas. Para você ver como é que eu estava tão deprê que eu só fui levantar 11 horas. Levantei, entrei no banheiro, fui tomar um banho. E aí a Sabrina chegou para mim assim, tu vai para onde? Eu falei, eu vou sair. Ela, tu vai para onde? Eu falei, eu vou sair. Eu peguei meu Corsinha picape com todos os meus folhetos. Ele estava com problema de freio na época. Fui lá para a Alameda, parei meu carro naquele descida da Alameda ali, botei uma pedra no pneu, fechei o carro e fui em disparado. Fui andando num sentido da Alameda com meus folhetos, entregando em condomínio, entregando às pessoas. Cheguei lá no finalzinho, no ponto sem réis, voltei. Fui. E aí o que acontece, irmãos? No dia seguinte, eu já recebi 2 ligações. Ô, seu Daniel, eu estou com o folheto seu aqui, eu queria fazer um serviço. Eu queria fazer outro. Então, ou seja, irmãos, naquele momento ali eu fui grato a Deus. Porque mesmo mediante a dificuldade, Deus se fazia presente. Então, eu nunca vi meu pai deixar de ser grato, mesmo nas dificuldades. Mesmo quando ele foi dispensado do banco e começou a viver só da igreja e o dinheiro não dava. Então eu nunca vi meu pai não sendo grato. Ele sempre foi grato a Deus por tudo aquilo que Deus dava, independente se para a gente, aos nossos olhos, parecer ser ruim ou não. Outra característica de uma pessoa que honra a Deus é uma pessoa perdoadora, é uma pessoa que perdoa. Irmão, quantas vezes nós temos dificuldade dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque a gente tem dificuldade de perdoar. E como que você quer honrar a Deus na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, se você tem um coração que não perdoa? A gente precisa aprender a perdoar. E ao longo desses 34 anos que vai se fazer em agosto agora, se eu não me engano, quantas coisas eu vi meu pai passar, quantas vezes eu vi meu pai chegar em casa triste, quantas vezes eu vi meu pai chegar, às vezes, cabisbaixo, em casa por alguma situação, mas eu nunca vi meu pai guardar mágoa de ninguém. Ao longo desses anos, já aconteceu, irmãos, vou falar para vocês aqui, ele não gosta que eu falo não, mas eu vou falar. Teve uma vez, um rapaz, ele era daqui da igreja. Eu morava com meu pai, eu não sei se minha irmã já estava casada ou não, e essa pessoa foi atrás do meu pai. Pastor, me ajuda, porque eu estou sem água em casa, e tem sempre uma história triste por trás. E ele, pastor, me ajuda, porque queimou a bomba lá de casa, e eu não tenho condição de comprar bomba agora, eu não tenho cartão, eu não tenho não sei o que, não tenho não sei o que lá, tal. E na época eu já trabalhava, eu já tinha já minhas coisas, e meu pai chegou, filho, me empresta 3 folhas de cheque aí, olha só, gente, outra coisa de velho, hein? Cheque, entendeu? Ele, meu filho, presta 3 folhas de cheque aí. Eu fui e emprestei, meu pai, eu dou, não empresto, eu dou, né? Mas ele me falou para que era, então era emprestado. E aí, gente, essa pessoa foi com meu pai pegou o carro dele, foi com essa pessoa que não tinha carro, foi lá no rodo, comprou a bomba para essa pessoa, levou para ele a bomba na casa dele.
E essa pessoa não pagou a bomba. Quem pagou foi meu pai. Mas eu nunca vi meu pai tratar essa pessoa indiferente aqui na igreja. Depois de muitos anos, essa pessoa fez uma coisa com meu pai e eu, impulsivo, eu fui lá no Facebook, chamei ele no Message, que eu não tinha o telefone dele. Eu cheguei, fala fulano de tal, e aí, como é que você tá, meu irmão? Ele, tudo bem. Ele, pô, tô sabendo que você voltou de vassoura. Eu falei, tá sabendo bem, irmão. Ele nem era mais daqui, né? E aí, rapaz, o que aconteceu? Eu cheguei e falei para ele, irmãozinho, você já saiu da igreja, quando é que você vai deixar meu pai em paz? Eu falei, cara, ué. Ele falou, meu irmão, não estou te entendendo não. Eu falei, é isso mesmo que eu estou falando para você. Quando é que você vai deixar meu pai em paz? Aí ele, eu não vou falar com você mais não, vou te bloquear aqui. Eu falei, beleza. O que aconteceu, irmão? Nesse mesmo dia, meu pai saindo para fazer visita, ele fazendo a visita, quem que ele encontra? Essa pessoa. Qual foi a atitude do meu pai? O que vocês acham que meu pai fez? Abraçou. Chegou e falou, não, rapaz, não esquenta a cabeça, não, cara. Daniel é impulsivo. Entendeu? É meu filho, ele quer me proteger, ele quer me defender. Não esquenta a cabeça, não. Então, ou seja, eu nunca vi meu pai correr, gente. Vai dar 9 horas já, hein, Rosinha? Cadê a Rosinha? Eu nunca vi meu pai, ele não perdoar. Na verdade, ele nem guardar mágoa. Gente, eu vou correr por cada hora. Outra característica de uma pessoa que honra é a pessoa generosa. Rapidamente. Eu estou falando isso para vocês, gente, não é para poder engrandecer, não é nada disso. É para que servir de lição para nossas vidas. Às vezes a gente olha pessoas lá no YouTube, pastor fulano de tal, né, João Jorge? Não sei quem, que não sei o que lá. Mas, pô, você não honra, às vezes, o seu pastor que está aqui, que cuida de você direto. Hoje, Anderson me ligou e falou assim, pô, tá virando itinerante, né? Porque semana passada a gente foi com meu pai na igreja, né? Segunda-feira foi aniversário da minha mãe, e quarta-feira eu acabei chegando tarde, então eu não vim na igreja. Ele falou que eu estou 15 dias sem vir na igreja, só que eu vim domingo de manhã, gente, tá? Domingo passado de manhã eu vim. Ele falou, tá virando itinerante? Eu falei, rapaz, itinerante não é de Deus, não. Aí eu falei para a Sabrina que eu estou ficando radical com algumas coisas. Porque, gente, olha só, pastor itinerante, ele vai vir aqui, vai pregar, vai falar um monte de coisa, beleza. Mas o teu pastor que está aqui, o pastor Messias, que está segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, meu irmão, você tem que passar a dar valor aos teus pastores. É muito fácil chegar um pastor itinerante aqui, falar meia dúzia de palavras, entendeu? Mas é ele que está cuidando de você? É ele que vai lá na casa do pastor, às vezes meia-noite. Pastor, ó, tem um monte de gente demoniada lá em casa, lá, preciso de você. Meia-noite, irmãos. Aí sai o pastor, bota a roupa, vai lá, só Deus sabe a hora que volta. Ou então, quem é mais antigo aqui na igreja sabe, Celina, né, Celina? Você sabe. Aqui na igreja tinha um projeto Sopão. Gente, quantas vezes dormiu eu e minha irmã sozinha? Estava meu pai e minha mãe de madrugada, entregando coisas, entregando pão, sopão. Aí chegava pessoas que queriam sair da rua, saía meu pai com o chevetinho dele, lá para Niterói, né, pai? Lá em Cambuinha, gente, o chevetinho que meu pai tinha, pegava a pessoa, levava lá, entendeu? Lá em Cambuinhas e tal. Então, assim, não é uma vida fácil a vida de pastor. Então, eu sempre vi a generosidade de Deus na vida do meu pai. Por quê? Porque meu pai sempre foi uma pessoa generosa com cada pessoa. Às vezes, vai gente lá no portão, lá, gente, do meu pai que
Eu não sei de onde surge, gente. Teve um rapaz que chegou lá de Santa Isabel, o pastor, assim. Lá de Santa Isabel. Não foi você que mandou, não? Rapaz, chegou um cara lá de Santa Isabel. O pastor Carlos está aí. Eu falei, não, rapaz, não está, não. Ele, não, que ele sempre me ajuda, tal, não sei o quê, eu preciso, de dinheiro para voltar para casa, que não sei o quê. Você é filho dele? Eu falei, sou filho dele. Ele, você não tem como me ajudar, não? Aí eu falei para ele assim, rapaz, vou falar uma coisa para você, ó, Madeira é meu último nome, meu primeiro é Daniel, não é Carlos. Não é Carlos, entendeu? Generoso é meu pai, cara, irmãozinho, dá não. Aí ele, mas tem um entulho aqui, cara. Eu falei, se você tirar um entulho, eu te dou o dinheiro. Beleza? Ele, não, beleza, rapidinho, gente. Ele tirou o entulho lá da frente, lá. Mas, eu sempre vi meu pai honrando a Deus pela generosidade dele. Uma coisa, gente, que eu queria que você prestasse atenção agora, que isso, para mim, é uma coisa que chama muito a atenção na vida do meu pai, e que se você quer honrar a Deus, você também precisa ter essa característica, que é o seguinte: escolher bem as palavras. Gente, isso está tão difícil hoje. Hoje a gente está assim, eu falo mesmo, porque eu sou uma pessoa que sou franca. Eu sou franco. E aí você, com essa desculpa de ser franco, né, pastor Messias? Você sai falando tudo, machucando as pessoas, sem saber se importar se aquilo está ferindo ou machucando as pessoas. Gente, acorda. A gente precisa acordar. Quantos aqui são cristãos? Levanta a mão aí para mim, por favor. Olha para trás aí. Não, fica com a mão em pé, gente. Fica com a mão em pé aí. Quem é cristão, fica com a mão em pé aí. Olha para trás aí, quem está atrás, olha para frente. A gente está vendo que aí 90% são cristãos. E a gente precisa ser cristão com as nossas atitudes. A gente precisa mudar as nossas atitudes. Porque falar que é cristão é fácil. Falar que é cristão é muito fácil. Agora, ter a atitude de cristão, que é difícil. E aí é onde Paulo fala que já não é ele que vive, mas Cristo que vive nele. Que ele já foi crucificado com Cristo. E aí, meu irmão? Você já foi crucificado com Cristo? Porque para ser crucificado com Cristo, meu filho, você tem que apanhar um pouquinho. E outra coisa, gente. Aonde na Bíblia, fala para mim aqui, aonde na Bíblia que você vai ler Jesus tratando mal uma pessoa, falando uma pessoa, eu sou sincero e vou falar e pronto. E Jesus conhecia todo mundo no seu íntimo. Conhecia o que estava na sua mente. Então, gente, a gente precisa acordar para isso. A gente precisa parar de usar essa desculpa de falar, não, eu sou sincero. Guarda a sua sinceridade para você. Pensa no seguinte, você gostaria que fosse tratado dessa forma? Eu nunca vi meu pai tratar ninguém diferente aqui dentro da igreja. Nunca. Desde a pessoa que limpa a igreja, aos presbíteros, aos pastores, eu nunca vi. Ele sempre tem uma palavra amiga. E olha que já aconteceu coisas com ele, aqui dentro da igreja. E já aconteceu. Então, irmãos, aquela pessoa que quer honrar a Deus, ela precisa ter uma boa palavra, escolher bem a palavra que você fala, escolher bem aquilo que você fala. Pensa no seguinte, irmão, se não for para edificar o próximo, não fale, guarde para você. Guarde para você. Tenha palavras de bênção para teu irmão. Se você está vendo teu irmão errar em alguma coisa, não se sinta mais santo do que ele. Ajude a ele. Vem cá, meu irmão, vou orar por você. Você não precisa falar nada, não. Você não precisa chegar, não. Você está errando nisso aqui. Não, vem cá, meu irmão, que eu quero orar por você. Vem cá, eu vou orar por você aqui. Tu está passando por alguma dificuldade? O que você precisa, meu amigo? O que eu posso fazer para poder te ajudar? Então, honre a Deus com as suas palavras. Amém?
Sexta coisa que eu vejo aqui de uma pessoa que honra a Deus, que uma característica que meu pai tem, ele sempre cuidou da família dele. E você tem cuidado da tua? Você tem cuidado da sua família? Ou não? Você tem dado o seu tempo para os seus filhos? Foi quarta-feira, né? Terça-feira, na verdade. Terça-feira nós ficamos sem internet, ficamos terça e quarta, né? Sem internet lá em casa. Mas não foi porque a conta estava atrasada não, tá, gente? É porque a gente sofreu uma força maior, aí cortaram a fibra, né? Os abençoados, os abençoados, o que eu posso falar? Só abençoado só, né? Abençoado. Andaram cortando, vocês entenderam, né? Vocês deram para entender, né? Cortaram o cabo da fibra porque eles querem implementar a internet deles, e tem vários bairros que hoje você já não entra mais, é só a internet dos empresários, entendeu? Dos empresários. Então, cortaram, a gente ficou sem internet, né? E aí, eu não sei vocês, mas lá em casa acabou a internet e parece que acabou tudo, né? As crianças ficam doidas. Pai, bota crédito no meu telefone para eu poder ficar com a internet, que não sei o quê, tal. E aí, na quarta-feira, a Sabrina disse, você vai na igreja? Eu falei, Sabrina, acho que não vai dar tempo de eu ir na igreja. E aí, quando eu cheguei em casa, tomei um banho, a gente passou uma noite muito bacana, porque a gente ficou brincando, eu, meus filhos, Sabrina, a gente ficou brincando de mímica bíblica, tá, gente? Mímica bíblica. E Miguel é muito engraçado, rapaz. Miguel, ele é demais, ele fazia cada mímica lá e fazia, você tinha que acertar de qualquer jeito. Então, assim, né, a gente precisa cuidar da nossa família. E meu pai sempre cuidou. Eu sempre vi meu pai orando pela gente. Meu pai brigava com a gente, né, Vanessa, para a gente poder fazer culto de manhã cedo. E tanto eu quanto a minha irmã, a gente sempre gostou de dormir até tarde, né? Só que, gente, para meu pai fazer culto de manhã cedo, né, antes dele ir trabalhar ou qualquer coisa assim, tinha que ser cedo, antes dele sair, né? Então, ele já acordava a gente cedo, a gente, pai, a gente não quer não, que não sei o quê. Ora aí, não, pai, ora aí. A gente deitava, ele, não, levanta. Né? Então ele sempre fez isso, de estar orando pela gente, estar orando pela família, né? Estar os momentos próximos com a gente. Eu me lembro, uma vez a gente estava lá na casa do meu pai, eu, Sabrina, a gente estava ficando lá, né, na casa dele lá, e acho que só tinha só o Juan, só, né? Eu não sei se tinha só o Juan ou o Guigui, eu não lembro agora. Mas a gente estava lá na casa dele e com criança, né, você sabe que você acorda toda hora, né? E aí Sabrina acordou um dia de noite lá, né? Foi fazer alguma coisa para algum dos nossos filhos. E aí, do nada, a Sabrina deu um berro. Ah! Acordou todo mundo. Quando minha mãe me acordou, saiu correndo para ver quem que era. Ela tomou um susto, porque meu pai estava na sala orando. Estava na sala de madrugada, acho que era 2 ou 3 horas da manhã, orando pela família dele, orando pela igreja. E aí, gente, essas coisas, às vezes a igreja não vê. Acha que é só aqui, né? Mas ele sempre buscou honrar a Deus cuidando da família dele. E você tem cuidado da sua família? Você tem parado tempo para honrar a Deus cuidando da sua família? Cuidando dos seus filhos, orar, entregando eles para Deus? Você tem feito isso? Tem só mais um item aqui que eu queria falar, que é para aquelas pessoas que morreu para o mundo, mas vive para Cristo.
tem o terceiro aspecto aqui que eu queria falar, que é a pessoa que morreu para o mundo e vive para Cristo. Essa pessoa vive na fé. Ela vive pela fé. Lá no versículo 20, tem uma parte que ele vai falar assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. E eu sempre vi meu pai viver pela fé. Sempre. Ele viver pela fé. Eu vou contar uma história para vocês, que é uma história não, né? É um fato real, né? Algumas pessoas já sabem, para quem não sabe, quem nunca ouviu, é mais uma história do meu pai também, do banco também. Meu pai, ele é de Nova Friburgo, para quem não sabe, e ele tinha um sonho de voltar para a terra dele lá, sendo que ele já era pastor aqui, e ele ia receber uma promoção. Ele ia para voltar para Friburgo, ia trabalhar menos horas do que ele trabalhava, ia ser promovido, ia receber uma casa, ia receber um salário melhor. Só que ele disse não. E aí, irmãos, que atitude maior do que essa para viver pela fé? Porque se a gente for olhar, a gente quer sempre o quê? O melhor. E quantos de nós está disposto a abrir mão daquilo palpável que a gente tem para viver da fé? A fé é aquilo que a gente vive sem a gente ter certeza. A gente vive, né, pela fé, a gente vive esperando em Deus. O que Paulo fala sobre a fé? Ele fala que a fé é o firme fundamento. Não entendi não. É o firme fundamento do... É isso aí. Então, meu pai, ele estava esperando em Deus, porque ele tinha a plena convicção que Deus era Senhor da vida dele. Então, ele confia em Deus, ele vive pela fé. Ele entregou a sua vida para Deus, entregou a vida da sua família para Deus, vivendo pela fé. Hoje, graças a Deus, aquele momento que meu pai vivia lá atrás, que a gente passava a necessidade, né, de quando teve a transição dele sair do banco para viver só da igreja, hoje a gente não vive mais. Graças a Deus, eu posso falar que meu pai, ele é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Deus restituiu tudo aquilo e muito mais do que ele tinha. Se ele tinha X no banco, hoje ele tem X ao quadrado. Deus restituiu muito mais do que ele pensava ou do que ele esperava. Se você perguntar para ele, você esperava ter isso? Ele vai falar para você que não, com toda certeza que não. Mas ele vive pela fé. Nós precisamos aprender a viver pela fé. E eu falo para você, gente, não é fácil viver pela fé. É muito difícil. Porque nós somos controladores. Nós gostamos de coisas palpáveis. Aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue tocar, aquilo que a gente consegue olhar. Se não for assim, a gente acaba ficando meio lá, meio cá. Mas a gente precisa aprender a viver pela fé. O Senhor tem muito mais para vocês, se vocês aprenderem a viver pela fé. Gente, eu vou parar por aqui por conta da hora, já são 9h05.